A família do estudante Cássio de Carvalho deve entrar na justiça contra o campeão mundial de jiu-jitsu, Marcel Pereira Ferreira. Ele é acusado de ter agredido Cássio numa boate na Barra da Tijuca no domingo. É o terceiro caso de violência em boates nas últimas 2 semanas, envolvendo jovens de classe média. Cássio ainda tem galos na cabeça, os lábios inchados e uma pequena mancha roxa no olho. Segundo ele, as marcas são o resultado da surra que levou de Marcel Pereira Ferreira numa boate da Barra. O agressor aparece nestas imagens, do lado esquerdo, feitas para uma reportagem do Fantástico. Cássio diz que foi atacado por trás e sequer teve chance de se defender. A namorada dele, Débora, tentou impedir a agressão e também acabou apanhando. No mês passado, o publicitário Sandro Rogério Rezende Carapiá foi surrado por um grupo de rapazes na pista da boate Resumo da Ópera, na Lagoa. Por causa das pancadas, o publicitário teve traumatismo craniano. Menos de uma semana depois, na boate Sweet Home, a chilena Cláudia Pamela Solano, de 22 anos, teve o nariz quebrado por um soco no rosto. Ela teve que ser operada. Esse aumento na violência em boates preocupa a polícia. Nós convidamos o delegado Carlos Leba, da Delegacia do Leblon, para falar sobre as investigações e as providências da Polícia Civil para evitar novos confrontos. E chamamos também o psicanalista Francisco Ramos. Ele vai analisar as causas dessa violência na classe média. Bom dia, professor. Bom dia, delegado. Professor, por que tem aumentado a violência nessas boates? Olha, a gente não pode ver a violência na boate como um fenômeno isolado. Eu acredito que a violência hoje é uma questão, diria até mundial. Mas um dado é fundamental para a gente começar a ver isso. Principalmente na nossa realidade, que é a questão que hoje se tomou quase como lema de vida ao cidadão, que é fazer justiça com as próprias mãos. Obviamente que, vendo a reportagem aí, essas pessoas bem mais aparelhadas, digamos, fisicamente preparadas, já que defensores aí que lutam artes marciais, se colocam num lugar de desconhecer a lei do Estado. Não que o Estado não tenha uma lei, o Estado já tem uma lei, essa lei funciona, só que essas pessoas ignoram, fazem uma lei cujas consequências é uma devastação, acredito eu, como se estivessem aí buscando uma liberdade, mas que por um caminho, por uma via imprópria, num tipo de engodo, causando danos, e até danos irreparáveis, ao social. Eu acredito que a gente tem que pensar nesse momento que há uma relação, um elo frouxo na relação do cidadão com o Estado. Ou melhor, com a lei do Estado, o cidadão não está assumindo a responsabilidade em relação a cumprir a observância da lei, a se situar de alguma maneira dentro de um contexto que ele seja regido e submetido a uma lei. Ok, delegado, em 90% desses casos, os agressores são lutadores de jiu-jitsu ou qualquer arte marcial. Não há como identificar essas pessoas nas academias onde eles treinam? Perfeito. A proposta inicial é justamente de procurar cadastrá-los, conhecê-los, identificá-los. E como bem colocou o professor, eu acho que se eles estão à margem desse entendimento legal da manutenção da lei junto às relações do Estado e sociedade, que a lei vá alcançá-los adiante. O que não pode continuar acontecendo é travestir esse entendimento de liberdade na manutenção de domínio pela força. Existe uma intenção efetiva mesmo desse cadastramento? Perfeito. Ele começa pela 14ª, até porque nós temos ali sediados, em nossa circunscrição, um grande número de boates de vida noturna intensa. Entretanto, como a incidência se verifica em outras unidades, já há uma intenção muito especial da Delegacia Regional em ampliar o eixo de estudo e criar uma incidência específica para avaliar esses casos. Professor, existe alguma relação dessas brigas em boates com problemas em bailes funks, por exemplo? Olha, complementando, eu queria antes complementar o que o delegado falou, essa questão, com um dado que a gente sabe que uma coisa da atualidade, um costume, uma prática que está sendo defendida, que é essa exaltação ao corpo. E eu acredito que no caso haveria uma diferença, porque nós encontraríamos nos bailes funks, possivelmente, eu estudei essas coisas há algum tempo, uma luta de poder, mas entre gangues, entre grupos, entre defensores de um ideal. No caso desses lutadores de artes marciais, pegando um pouco essa experiência até lá de fora do Brasil, a gente encontraria mesmo esse sujeito no chamado delírio de autonomia. Eles se acreditam tão onipotentes, tão potentes e tão capazes, que daí para frente eles começam a querer
fazer o mundo girar de acordo com aquilo que eles pensam. E pode haver também um problema de relação entre pais e filhos dessa classe média alta? Sem dúvida que a questão da educação é fundamental. Eu acredito que no momento de hoje em que a gente vive, a gente vê na educação dos pais uma certa omissão pela permissividade. Os pais não opinam mais sobre o que querem acerca dos filhos. Os filhos querem decidir uma coisa, os pais dizem que o que eles decidirem está bom. Ou seja, deixam os filhos muito à margem. Então é preciso se repensar um pouco essa questão da educação, mas educação no sentido dos pais. Delegado, existe alguma recomendação que o senhor faz nesses casos? Vale a pena ir a uma boate como essa? Olha, é um pouco duvidoso poder fazer uma afirmativa de que você possa se divertir na noite, e a despeito de ser em boate ou não, até porque nós temos notícia de que grupos, a congregação é feita no intuito de cometer delitos no mundo externo da boate. Isso quer dizer formação de bando, talvez de 15, 16 pessoas que desembarcam de carros, em geral em formato de picape, e o pretexto é justamente poder agredir as pessoas que desagradam no percurso que eles fazem durante a noite. De forma que, nem tanto dentro de boate, nem tanto na vida externa, nesse eixo de atuação de vida noturna, eu estou recomendando muito, não. Agora, é preciso tentar, e nós já estamos chegando perto de poder afirmar isso, de existir uma relação entre essa ingerência de domínio externo pelo espaço urbano com essa disputa pelo metro quadrado dentro da boate. Quer dizer, motivos de somenos importância estão motivando. Já não é mais o que fazer, é como fazer para conquistar essa liderança. Isso que preocupa. Certo. Muito obrigada pela participação dos senhores.